Vamos ver agora um grupo das principais funções que você vai usar no R. Então, a função head, ela visualiza as primeiras linhas de um conjunto de dados qualquer. Então, provavelmente você vai trabalhar com um conjunto de dados com muitas linhas, com grande volume de dados, mas você quer ver a estrutura desses dados, você quer ter uma ideia do comportamento desses dados. Então você pode usar a função head, por padrão ela vai te trazer as 6 primeiras linhas. Já se você quiser visualizar as últimas linhas do conjunto de dados, você usa a função tail, né? Então head para ver as primeiras, tail para ver as últimas. Summary, ele traz um resumo estatístico do conjunto de dados. Então ele traz alguns cálculos estatísticos, coluna a coluna. Se a coluna ela tem dados discretos, ela vai trazer uma contagem por cada valor encontrado. File.choose, ele mostra o caminho de um arquivo. Então é muito importante quando você quer carregar um arquivo, importar um arquivo, você não quer digitar todo o caminho do arquivo, você pode colocar o file.choose, ele vai abrir uma caixa de diálogo, você informa o arquivo, você navega até o arquivo através dessa caixa de diálogo. Quando você clicar em abrir, a função vai retornar, né, é uma função com valor de retorno, o caminho do arquivo. Então assim você não precisa digitar ele. Depois a gente tem a função dim, ela vai mostrar as dimensões de um conjunto de dados, o número de colunas e o número de linhas. Então, por exemplo, se você tem um data frame, um conjunto de dados com 1000 linhas e 2 colunas, ele vai retornar lá exatamente o número de colunas, vírgula, o número de linhas desse data frame. Length, ele mostra o comprimento de um vetor. Call names e row names, eles vão mostrar exatamente o nome das colunas e o nome das linhas de um conjunto de dados. Então, às vezes você quer entender, compreender melhor os atributos, as características de um conjunto de dados, você quer ver quais são as colunas mais relevantes, as linhas mais relevantes, você pode consultar tanto o nome das linhas quanto das colunas usando call names e row names. O column bind, ele adiciona uma coluna a um data frame, né? Então você tem um data frame, um conjunto de dados, e você quer adicionar mais uma coluna, você usa a função column bind. E depois aqui algumas funções genéricas que nós vamos usar em Machine Learning. Então, predict, ele faz a previsão, função genérica por quê? Porque independente do algoritmo ou do tipo de algoritmo que você está utilizando, você vai sempre poder usar predict para fazer uma previsão. E depois uma outra questão importante é a fórmula. Então, o R, ele tem essa estrutura básica aqui de fórmula, que é o que? A variável ou as variáveis dependentes, o till e as variáveis ou as variáveis independentes, né? Então elas são separadas por um till. Você coloca todas as variáveis dependentes à esquerda, concatenadas pelo sinal de mais, o till e todas as variáveis independentes à direita, também separadas por mais. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Uma variável dependente, till, variável independente. Uma característica interessante do R é que você pode substituir as variáveis independentes por um ponto, né? Um ponto mesmo. Então, se você quer usar todas as variáveis independentes, você não precisa digitar todas, você apenas coloca um ponto. Então, por exemplo, você teria uma fórmula assim, ó, vendas, till, ponto. Isso quer dizer o que? Que essa é minha variável dependente, mas de variável independente eu tenho todas as variáveis do conjunto de dados.